Muito bem, pessoal. Quero chamar a atenção de vocês aqui. O dia 20 de novembro de 1993, vai fazer 30 anos, eu participei de um seminário da Casa de Cultura da Vila Boa Vista, da minha quebrada. O coordenador era o nosso querido Chiquinho, falecido já, que trabalhava muito com crianças negras da periferia e com a cultura dessa valorização da cultura negra. Ele foi um dos precursores daqueles grupos de afoxé, né? E aí, naquele seminário, foi aprovado pela Casa de Cultura a criação de uma rádio. Qual era o objetivo? Valorizar a cultura negra, valorizar a cultura popular, a cultura criada e feita pelo povo. A partir daquele momento, daquela ideia do Chiquinho, foi fundada a Rádio Noroeste. E naquela coordenação daquele seminário, foi-me dado a missão de trabalhar para a construção de uma rádio, na época, rádio livre. Na época se falava muito em rádio livre, mas a pergunta maior era: o que nós vamos fazer com ela? Será uma rádio para tocar música? Oferecer para a namorada? Ele falou: Gerry, a rádio tem que tocar o tambor, a rádio tem que tocar a viola, a rádio tem que falar da nossa quebrada. Iniciava-se ali o projeto da Rádio Noroeste FM, quando o Chiquinho me falou isso, e dediquei os últimos 30 anos da minha vida na formulação do que é uma rádio comunitária. Mais do que na formulação, nós colocamos a rádio no ar. E a Rádio Noroeste entrou no ar em 94. Ah, que luta, né, gente? Tanta repressão. Sofremos 7 fechamentos pela Polícia Federal e a Anatel. Na época a Anatel nem existia, era a Dentel. E aí nós conseguimos uma coisa super interessante. E aí o Mariante, que fez essa coluna de direitos humanos, né, ele foi o advogado que fez o ofício solicitando, na época, a juíza a devolução dos aparelhos, porque não era crime. A partir daquele momento a gente tinha uma relíquia na mão, que era o direito das comunidades se expressarem no veículo de comunicação. E aí eu fui de cabeça nesse processo. Ajudei a fundar o Congresso Nacional de Rádios Livres. Em 96 a gente fundou a Associação Brasileira de Rádio Comunitária. E ali a gente construiu um conceito de rádios para as comunidades, um conceito de rádio que valorizasse a cultura popular, que fortalecesse os territórios e, mais do que isso, que fosse um instrumento pela democratização da comunicação. A Rádio Noroeste hoje é um exemplo nacional de luta, porque foi o povo que financiou essa rádio, que construiu. Cada equipamento que tem aqui é doado pela comunidade, por pessoas que atuam nesse segmento. A Rádio Noroeste é hoje considerada uma das rádios populares mais importantes do Brasil. Eu não estou falando isso porque eu estou à frente dela, não. As pessoas nos reconhecem pela rádio.
A rádio é a mais importante veículo de comunicação da minha comunidade. E eu tenho muito orgulho de ter ficado 30 anos nessa discussão, nessa luta. Pois bem, gente, passei por 3 AVCs. Esse último me debilitou muito. Acabou comigo, na realidade. Eu estou cego do olho esquerdo, com 30% do olho direito, com dificuldade da fala e também com dificuldade para escrever sequer uma tese para o movimento de rádio comunitária nesse novo governo, que precisa muito entender o papel dessas comunidades se falarem. A Rádio Noroeste, mais do que uma rádio para tocar música, ela tem em Campinas, ela é um projeto político para a democratização da comunicação na cidade. Né? A gente viu agora o monopólio crescer mais ainda, né? Com a compra de uma rádio, como a Rádio CBN, pelo mesmo grupo daqueles que ganharam as Sesmarias, né? Do rei de Portugal. É a mesma família que ganhou as Sesmarias. A família Coutinho Nogueira é herdeiro da família Aranha, que ganhou as Sesmarias, que se enriqueceram com o trabalho escravo. Ou seja, a luta nossa é uma luta de libertação da escravidão. Por isso que nós queremos democratizar a comunicação. Sim, eles são herdeiros da opressão do povo negro. Aquela luta que o Chiquinho falou quando nós íamos colocar a Rádio Noroeste no ar. E aí, gente, eu coloco uma questão e chamo uma responsabilidade que agora a minha saúde me debilitou, né? Eu tô perdendo a visão lentamente estou ficando cego, mas o desejo da rádio continua, né? Então tá na hora da gente dar um up nessa rádio, entregar essa rádio para os movimentos sociais combativos que combatam a discriminação, o preconceito, o ódio. Chegou o momento da Rádio Noroeste ser reconhecida como um veículo de resistência. E aí, por uma opção de saúde, eu optei, né, em não mais atuar no rádio. Preciso agora, minha barba ficou branca, aquele menino da Casa de Cultura, que vocês lembram bem, já está com a barba branca, já tem 3 netos. Precisa cuidar um pouco da vida, porque não construiu nada para a vida dele nesse tempo todo, só se dedicou a uma causa. E eu estou disposto ainda, apesar de tudo, de continuar com a Rádio Noroeste, mas não mais fazendo rádio, porque a minha visão não ajuda, o AVC também não ajudou por causa da voz, que ficou embolada, mas nós queremos continuar com a rádio. E a gente faz esse apelo aos movimentos sociais combativos que nos ajudaram sempre a continuar com esse projeto. Eu optei, nesse momento, enquanto ainda tiver condições de enxergar, tem um monitor aqui na minha frente, com letras garrafais, para mim poder ler, né? Mas às vezes quando eu leio, não consigo pronunciar o que está escrito por causa do AVC, por causa da voz que ficou travada. Mas eu quero chamar a atenção que a Rádio Noroeste, eu fiz uma postagem dizendo que eu vou sair do rádio. A necessidade da vida me propõe isso, para mim cuidar dessa vida minha que me resta, mas que essa semente continue. Então, queria fazer essa conversa com os ouvintes, que em breve estarei fora do Rancho dos Ipês. Pode ser que eu não estarei mais na rádio, inclusive. Mas eu
quero dizer o seguinte, que a história da radiodifusão comunitária no Brasil passa necessariamente pela Rádio Noroeste. Ela foi construída na luta. E eu fiz essa luta em todos os lugares que eu coloquei o pé, na luta pela reforma agrária. Fiz rádio no acampamento do MST, faço rádio onde eu vou, né? Seja para defender a democracia, seja para lutar contra o fascismo. Eu estou fazendo o que eu mais sei fazer, que é rádio. Não vou abandonar a luta, apenas irei potencializar para coisa que me faz viver, né? Potencializar para uma sociedade justa e igualitária. A Rádio Noroeste continua, talvez eu não fique mais no ar, vai depender da evolução, né, da minha saúde, mas eu vou continuar lutando até o último suspiro pela democratização da comunicação. Beleza, gente? Esse é o recado que eu tinha para dar para vocês.